congruência sagrada nos remete a pensamentos, a sentimentos que talvez a gente não esteja acostumado a ter no nosso dia a dia, nem ao autoquestionamento. Mas hoje nós vamos fazer uma abordagem, um estudo, um raciocínio para que a gente vá absorvendo este sentido de o que é uma congruência sagrada. A educação moral dentro da nossa educação moral, o desafio da congruência é o nosso maior desafio. Na nossa educação moral, então estamos falando da educação do espírito, do ser encarnado ou desencarnado, cuja finalidade, ao descer à Terra, é o aprimoramento moral, é o desenvolvimento de valores em nós. E o que é a congruência? Então nós vamos analisar parte por parte, né? O que é a congruência? Eu fazia parte de um grupo onde nós tínhamos seminários, tínhamos encontros, retiros. E num desses retiros, o senhor Cacaverá, que é um pajé guarani, no meio da fala dele, ele disse assim: o guerreiro anda o que fala. Aquilo me chamou muita atenção. O guerreiro anda o que fala. Nós vivemos numa sociedade em que é difícil a gente manter um propósito moral, manter um propósito, uma fidelidade moral com aquilo que nós realizamos no mundo, com aquilo que a gente faz. E a gente muitas vezes, e principalmente um palestrante espírita, né, diz coisas que muitas vezes ele não faz. Mas é necessário que elas sejam ditas. O guerreiro que anda, o que fala, não é um ser pronto, acabado, e sim um processo de aprimoramento permanente. O guerreiro é o que vai se tornar, a guerreira é o que vai se tornar no aprimoramento moral, no desenvolvimento de valores morais do próprio ser. O Dr. Paulo Posati, ele é um facilitador, ele é um médico, facilitador de grupos de trabalho, grupos de estudo, e também é um terapeuta. E eu, numa época da minha vida, fiz terapia em grupo com ele. E ele, em determinado momento, num dos nossos encontros terapêuticos, ele lança a queima-roupa esta pergunta para mim. Pergunta para mim: Jorge, tu tens inveja de alguém? Caiu assim como um raio. Inveja. Ele disse: eu tenho. Porque aí eu me dei conta. Sabe quando tu fica completamente revelado, desnudado na frente de alguém? Na frente de um grupo, né? Não era só ele, né? Eu digo: eu tenho. E ele pergunta: de quem? De ti. Por quê? Porque tu realiza no mundo aquilo que tu és. E eu me dei conta. E eu me dava conta a dificuldade que eu tinha de ser no mundo, de realizar, de fazer no mundo aquilo que eu sentia, que eu profissionalmente, espiritualmente. Eu vivia nessa época, também hoje, mas naquela época um pouquinho mais, uma profunda incongruência íntima. E quando ele me lança esta pergunta, esta incongruência ela se revela. E eu digo para ele: eu tenho inveja de ti porque tu realizas no mundo aquilo que tu és. Não é um ser perfeito. Não é um ser perfeito, não era um ser acabado, não era nenhum iluminado. Um ser normal como todos nós. Mas ele tinha uma ética
de uma ética pessoal, que eu considero uma virtude, e que ele conseguia, com esta ética, realizá-la no mundo. Congruência, segundo o dicionário Aurélio, é a harmonia de uma coisa com o fim a que se destina. E aí, para que a gente possa ver, vamos tomar um exemplo que eu acho que aqui todo mundo conhece. Alguém tem uma faca de cozinha em casa? O silêncio diz tudo. Todo mundo tem uma faca de cozinha. Para que serve uma faca de cozinha? Eu estou falando daquela faca tradicional, né? Que ela é compridinha, tem o cabo, assim, ela vem a lâmina, né? Tradicional. Que a gente corta a carne, que a gente corta os legumes, que a gente pica o alho, né? A cebola, né? Para fazer as nossas tarefas culinárias. Todo mundo tem. Congruência. Harmonia de uma coisa com o fim a que se destina. Então, a gente pica as coisas da cozinha para cozinhar, com aquela faca maravilhosa. Aí a tomada da cozinha precisa de ajuste. A gente não vai lá na garagem, lá no galpão, lá no quarto, na gaveta do quarto, pegar aquela chave de fenda que vai resolver o problema. A gente está com a faca na mão. A faca, né? E o queijo? Não, a faca, né? E a solução na mão. Então a gente pega aquela faca, mete e aperta. Aí dá uma entortadinha no bico da faca. Alguém já fez isso? A panela, o cabo da panela que frouxou, né? Todo mundo cozinha. Então a gente pega e dá aquela apertadinha. Aí tem aquele preguinho que está meio solto e não vou lá pegar a coisa. Aí a gente pega, né? No fiozinho cego, né? Que é para não tirar o fio da faca, né? A gente pega e dá aquela batidinha. Tic, 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 tic. Claro, fica aquele buraquinho, aquela moça, né? Aquela entortadinha na faca, porque ela não se destina a isso. Então nós estamos usando uma coisa para um fim a que ela não se destina, para outra coisa. E a incongruência. O que é incongruência? Numa dessas tantas leituras, numa dessas tantas pesquisas que a gente está sempre fazendo, encontrei do Ralph Waldo Emerson, que é um escritor, filósofo, poeta norte-americano, esta pérola. E ela, claro, eu já peguei para mim, já assumi, né, já vesti em mim a carapuça. O que tu fazes fala tão alto que não escuto o que dizes. Olha a beleza e a profundidade dessa frase. Essa é a incongruência. O que tu fazes fala tão alto que eu não escuto o que dizes. Significa que a palavra que eu projeto é uma, as minhas atitudes são outras. E não estão em congruência, não estão em afinidade. Eu digo uma coisa, mas faço outra. E aí a carapuça serviu, né? Aí eu comecei, ai meu Deus, temos que corrigir, eu tenho que corrigir isso em mim. Eu tenho que assumir que parte da minha vida tem este qualificativo, esta questão. Não existe evolução espiritual se a gente não olha com sinceridade, sem julgamento, com serenidade para o próprio interior, para os nossos próprios erros. Não há evolução espiritual possível se a gente não tiver coragem de auto-observar-se, de analisar os próprios atos. A incongruência profana, que não é ainda a incongruência sagrada. A incongruência profana é que são os atos nossos no dia a dia. Desfrutar demais da matéria e desejar paz. Comer demais, beber demais, sexualidade em demasia, criticar demais, falar demais, fazer. E depois a gente chega em casa e quer paz. Não pode, não vai ter paz. A paz a gente consegue promovendo paz. Promovendo paz em si próprio, em primeiro lugar.
é o ser mais próximo que nós temos de nós, somos nós mesmos. Então, nós promovendo a paz em nós, nós podemos sim esperar a paz no mundo, do mundo em nós. Porque é uma ilusão imaginar que o mundo está caótico. É uma ilusão. O mundo tem momentos, mas a sintonia com esses momentos é da nossa responsabilidade. Porque o mundo tem a harmonia, o mundo tem a paz, o mundo tem amor, o mundo tem caridade, o mundo tem belezas extremas na sua natureza, na natureza humana que somos. E o mundo tem a perversidade, o mundo tem a dor, o mundo tem o sofrimento, o mundo tem a guerra, o mundo tem coisas densas. Lei da sintonia. Aonde eu quero vibrar? Qual é a parte do mundo que eu quero desfrutar? Que eu quero realmente me dedicar a compreender, entender, assimilar, aceitar e viver medianamente alinhado? É uma escolha. É a sintonia que nós devemos fazer. Nós temos que ver onde eu quero transitar no mundo. Cultuar valores do mundo e desejar ternura. Então eu pego o meu adversário político e baixo a ripa. E critico. E aponto os defeitos. Como que eu posso imaginar paz no mundo se eu não cultuo essa paz? Como eu posso imaginar que os valores do mundo, que não são os valores do espírito, podem me retornar ternura? O time do outro é o pior do mundo e eu meto a crítica, o ferro e deboche. Usar as pessoas e querer ser respeitado. Num grupo de trabalho, num grupo familiar, usar, manipular, fazer intrigas e depois esperar ser respeitado. Não vai ser, não tem forma. Liderar um grupo e falar mal de seus liderados, no grupo de trabalho, na empresa, na família, o pai, a mãe, os diretores de empresas, diretores de departamento, que são líderes de um determinado grupo de pessoas, muitas vezes se reúnem para falar mal do outro que não está presente. Como vai obter respeito esse tipo de atitude? Não tem condições. Não evolui para uma melhora na harmonia do grupo de trabalho. Mentir e querer que não mintam para si. Trair e não querer ser traído. Pregar valor e não desenvolver valor em si. Então, o expositor espírita, cheio de razões e de verdades, porque estudou, porque vem aqui e fala de coisas maravilhosas, fala de coisas fantásticas, e aí ele dá a volta na esquina, já começa a criticar, já começa a mandar contra, a falar mal, a pensar mal de pessoas. Então, essa é uma incongruência. Pregar valor e não desenvolver valor em si. E outra coisa, não esperar que a esposa, que o esposo, que a filha, que o filho tenha valores, se nós não temos. Nós não podemos esperar disso. Porque o Evangelho, a nossa relação com o Evangelho é única, pessoal e intransferível. Nós não podemos esperar que o outro realize em si aquilo que é o nosso dever realizar em nós. Não há forma. Incongruência profana. Para o cristão agora, recomendar o Evangelho e não praticá-lo. Olha, mas o Evangelho traz uma paz em casa. A gente fica em harmonia, a gente fica em paz, não sei o que e tal. Isso tudo é recomendável e recomendado.
Mas só que eu não faço. Mas eu falei para o fulano, eu acho que vai ser bom para o fulano. Mas eu não faço, porque já não precisa, porque afinal de contas eu sou palestrante, né? Não tem problema. Não funciona dessa forma. Falar do benefício da prece e não orar. Não, eu já não preciso mais, sabe? Eu já sei que faz bem. Beleza, eu estou na boa já. Mas olha, faz porque é muito bom. Eu recomendo uma coisa que eu não faço. Como? Falar sobre perdão e não perdoar. Falar da caridade e não praticá-la. Falar de amor e não amar. O amor e o amar são coisas, são situações, são condições diferentes que têm a mesma origem. O amor é o sentir. O amor é o substantivo. Todo verbo é ação. Todo verbo representa a ação. O amar é ação. É todo esse substantivo transformado em ação na caridade, no amor, no respeito ao outro. Então são duas coisas que aparentemente são a mesma coisa. Elas têm a mesma origem, mas não são a mesma coisa. São instâncias diferentes. O amor é o sentir. Eu amo, eu te amo, mas eu sinto. O amar é realizar no mundo esse sentir. Oi? Já vai? Eu pulei? Viu? Eu não faço falar, eu não faço evangelho no lar. Não faço. Ensinar o evangelho no lar e não fazer. Então, muitas vezes a gente, em grupos de trabalho, a gente recomenda fazer o evangelho no lar, fazer, né? Porque o evangelho no lar, ele promove o bem-estar. Sim, promove o bem-estar. A gente se sente bem, a gente se sente completo, em paz, realizando o evangelho no lar. Mas tem uma outra realidade sutil que a gente não percebe. Que bom, Daninha, que tu me chamou essa atenção. Que bom, já estava passando direto. É a realidade espiritual. Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente congrega para a nossa casa irmãos de bem e de amor que vão nos auxiliar na higiene da nossa casa, vão nos auxiliar na nutrição dos nossos pensamentos, vão nos auxiliar em transformar aquele sentimento ruim, aquela nódoa que está nos incomodando, em sentimento bom, em compaixão, em ternura, em amor, em aceitação. Então o evangelho no lar tem duas realidades, a realidade física e a realidade extrafísica. O bem-estar em nós é a realidade física, é a realidade dos nossos sentimentos em paz, em unidade com o Senhor. E a realidade extrafísica é a atuação da espiritualidade no nosso lar. Obrigado. E a suprema incongruência. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É aquela história da pessoa recomendar que o fulano, a fulana, não faça determinada coisa, bebida, comida demais, enfim, que a gente às vezes recomenda, mas não faz. O filho, a filha, ele não vai escutar, porque a atitude de um pai e de uma mãe é muito mais forte do que aquela palavra que ele dá, que ele escuta. A nossa finalidade como pais é dar o exemplo. Não é tanto dizer, tu não deve fazer isso, meu filho, tu não deve fazer aquilo, minha filha, mas eu faço. Aí ela vai me olhar quando tiver, a partir dos... Hoje em dia é menor, né? É cada vez menos, né? Antes era aos 16 ou 17, hoje é aos 13, 12, 11. Eles já começam a olhar a gente e começam a nos questionar. Espera aí, pai,
Ah, não é por aí. Não. Como é que tu está dizendo isso, mas tu não faz? Né? Essa é a questão. E a gente pode imaginar o Cristo agindo dessa forma? Dá para imaginar o Cristo chegar no Monte das Oliveiras e dizer toda aquela beleza que os séculos e os milênios preservarão na íntegra moral, toda aquela beleza, e ele descer do Monte das Oliveiras, ir na taberna, encher a cara e dar umas gargalhadas, e o pessoal diz, eu já falei lá que o pessoal agora que se vire na sua relação com o mundo espiritual, com o mundo moral. Você pode até imaginar uma coisa dessa? O Cristo ser incongruente dessa forma? Não. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante dele. De nada serve uma reflexão ou método de trabalho se não estamos dispostos a enfrentar nossas mazelas. Então, tudo pode ser dito. Tudo pode ser dito. O difícil é sustentar com a existência. Tu existir naquilo que tu dizes. Então, nós temos métodos de trabalho, métodos de estudo, e agora eu me refiro diretamente à doutrina espírita. A doutrina espírita é um método de autoconhecimento, é um método de orientação moral, é um método de ensinamentos de ordem elevada, que a todas as pessoas que estiverem dispostas a se dedicar a esse estudo, é a porta desta sociedade, como de todas as outras, está aberta. Agora, se nós sairmos daqui depois da gente ter escutado algumas coisas que são a favor da nossa espiritualização, e nós não praticamos, nós não realizamos, nós não nos atrevemos a mudar velhos hábitos, não serve de nada, é só uma informação bonitinha, é uma informação muito legal, muito legal mesmo, olha, é show de bola, mas se a gente não aplica em nós, não serve de nada. Com as dificuldades não podemos pactuar. Ou as vencemos, ou elas nos vencem. Não tem forma de vencer uma dificuldade se a gente não enfrentar. Se a gente pactua com as nossas dificuldades, a gente estaciona. A gente fica estacionado, parado na própria evolução. Porque a vida, a notícia maravilhosa, é que a vida segue evoluindo. Se a gente está estacionado, a gente vai assistir a evolução da vida, a evolução dos amigos, a evolução dos próximos, a evolução... A gente fica assistindo. Porque a vida está evoluindo permanentemente. Congruência sagrada, o maior desafio do espírito, seja encarnado como desencarnado. A congruência sagrada é tornar-se o Evangelho. É claro que numa encarnação, a gente não consegue isso. Mas se a gente der um passinho em direção a isso, se a gente der um passinho em direção à reforma íntima, vai ser um grande passo na nossa eternidade moral, na nossa eternidade espiritual. Quem tem carro e dirige vai saber do que eu estou falando. A gente estaciona na garagem. Quando a gente está dando a rezinha para sair, né, muitas vezes a gente não precisa nem mexer o pneu, né? A gente entra, estaciona e sai do mesmo jeito. Mas às vezes não. Às vezes tem uma bicicleta no cantinho, tem um banquinho no cantinho, tem um guarda-sol no cantinho, né? E a gente tem que dar uma desviadinha. Na hora de sair, o mínimo movimento vai causar um grande movimento lá atrás, uma grande diferença. Se eu estou indo na direção de um determinado alvo, objetivo, e se eu desvio do meu objetivo aqui na origem um tantinho assim, daqui 10 quilômetros vai ser uma imensa bifurcação.
e eu não atingirei o meu alvo. Então o Evangelho, que é o alvo da nossa encarnação, é nos aprimorar em relação aos valores do Evangelho. Então o Evangelho está à nossa espera. Mas se a gente fizer pequenos desvios, a gente não chega no Evangelho. A gente não consegue estabelecer o vínculo com o Evangelho. São pequenas correções de curso que tornam, no futuro, no desenvolvimento da nossa espiritualidade, que tornam grandes resultados. Tornar-se o Evangelho em pensamentos, palavras, obras, nas nossas reflexões íntimas, solitárias em casa, que a gente procure não pensar coisa ruim, procure não pensar coisa que destoe da moral sublime do Evangelho, e muito menos falar, e muito menos ainda realizar. Né? Congruência sagrada. Se tiveres de empreender uma luta, cuida-te. Para quê? Vencendo a ti mesmo. Olha, a recomendação não é vencer o outro. Se tiveres de empreender uma luta, cuida-te para que, vencendo a ti mesmo, não haja vencidos em tua caminhada. Luta sem fazer inimigos e persevera na lição que a vida te concede, pois lutar não significa guerrear. Não existe luta mais nobre, mais sagrada, mais sublime do que a luta do indivíduo contra si mesmo, contra as suas próprias debilidades, contra as suas próprias dificuldades morais. E isso, se a gente consegue estabelecer esse bom combate, se a gente consegue estabelecer em nós esse bom combate de forma cotidiana, no final de uma encarnação, que é uma caminhada, teremos conquistado valores maravilhosos. Começa por um pouquinho. Tem um ditado chinês que diz: uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. Começamos tudo um pouquinho para conseguir o resultado alto. E esta frase eu retirei do livro de Alex Zartu, eu retirei do livro Gestação da Terra, na psicografia de Robson Pinheiro. O Cristo é mestre, modelo e guia. Isso a gente já escutou. A pergunta de Allan Kardec para os espíritos: quem é na nossa humanidade a pessoa, o ser, o espírito, que servirá ou serviria de nosso modelo e nosso guia? Uma palavra só, responderam os espíritos: Jesus. Agora vem a pergunta: mas por quê? Por quê? Jesus nasceu pronto? Jesus nasceu Cristo? É um produto acabado na criação, na própria criação? Não. Jesus se tornou Jesus, Cristo. Ele se tornou Cristo. Ele teve as vicissitudes das encarnações, desde as primeiras encarnações até a última encarnação, antes dele vir Jesus para a Terra. Ele já era iluminado. Para que a gente tenha ideia da magnitude do Cristo Jesus, ele foi um dos espíritos que, em reunião no orbe, elaborou a formação da Terra. E a Terra tem 4 milhões de anos. E ele já era Cristo. Será que dá para aceitar o seu ensinamento moral? Será que dá para assimilar que Cristo é o verdadeiro modelo, o verdadeiro guia da nossa humanidade? Esse ser maravilhoso veio até nós, esteve entre nós aqui, padecendo todas as vicissitudes da encarnação, que já não necessitava estar aqui, ele não precisava reencarnar, ele já havia conquistado em si os valores crísticos
mas ele veio por amor. Ele veio porque ele sabia que nós necessitávamos, que nós precisávamos dessa luz para nos guiar. Então ele veio, ele passou mais de 1000 anos, segundo a tradição espiritual, informações que a gente tem, adensando o seu ser, criando com as energias da Terra um perispírito que estivesse de acordo com uma encarnação terrena. Esse ser veio até nós com este imenso sacrifício, esta imensa devoção por nós, e nos traz esta beleza que é o Evangelho. E muitas vezes nós nos atrevemos a não aceitá-lo. Nós questionamos. E nós ficamos preocupados se ele fez água, se ele transformou água em vinho, se ele andou mesmo nas águas, se ele transformou o pão, ele multiplicou o pão, os peixes. Não, mas não foi bem isso. Não, mas na verdade o que ele quis dizer, não importa. Não importa. A introdução do Evangelho fala exatamente isso, que não importa para nós as questões históricas, as questões de um misticismo, as questões, enfim, paralelas à vida do Cristo. O que importa é o ensinamento moral que ele vem trazer para nós. Esta realidade que é, em todos os tempos, a realidade do Espírito, encarnado ou não. É disso que veio tratar Jesus. É disso que o Cristo reencarna e implanta aqui para nós, nos traz além do universo. Já me adiantei um pouquinho. O Cristo é modelo e guia, é mestre, modelo e guia, porque é congruente. Sua palavra diz o que ele é, pois se funde com seus atos, tornou-se uno com o Evangelho. Somos, em essência, Cristos, mas nos falta a fé robusta que vem pelo cadinho das encarnações. Aí o cadinho não é o cadinho Ricardinho que mora lá em casa, não é o cadinho, tá? O cadinho é este objeto aqui, que nos laboratórios de química, laboratórios de física, né, a gente usava para fazer misturas de substâncias. Né? O dentista, numa época, ele fazia o amálgama. Um pouquinho mais antigos, né, vão se lembrar do amálgama, né, que ele misturava no cadinho ali, que fazia para depois botar naquela panelinha que a gente tinha no dente. Tá? Então, o cadinho humano qual é? A encarnação. A encarnação é o cadinho humano, é a pressão humana. É aqui na encarnação que afloram as nossas debilidades, que afloram as nossas dificuldades, que afloram as nossas sombras. É aqui que a gente sofre a pressão social, a pressão familiar. É aqui. E é aqui que a gente tem a oportunidade da transformação, da reforma íntima. Esta é uma bela oportunidade. Estar aqui, nesse momento, é uma bela, estupenda, fantástica oportunidade. Porque a pressão que a gente recebe, a pressão que faz despertar em nós o mal que ainda jaz dentro de nós, a pressão que faz com que nós olhemos para o alto, para o bem, que também está em nós, e esse conflito em nós entre bem e mal, é o cadinho da encarnação, é a dificuldade na encarnação. Na família, pais, filhos, irmãos, tem que se adequar numa família consanguínea, temos que nos adequar numa família espiritual, aonde pessoas que nós nunca vimos se aproximam de nós e se tornam verdadeiras joias de amor e de convivência
e a gente nunca tinha visto mais gordo nem mais magro. É a família espiritual. Família espiritual que não se resume na família encarnada. É muito mais ampla. Então o cadinho humano vem pelos desafios cotidianos que vão nos aprimorando, nos vão tornando melhores. O cadinho humano também são nossos conflitos íntimos, as dificuldades econômicas que nós passamos, as dificuldades orgânicas, as dificuldades morais que geram dores morais. Essas dores morais, elas visitam a nossa profundidade. E sabe o que as dores morais causam em nós? O contato com a nossa essência sagrada. Às vezes a dor é tão grande e ela mergulha tão profundamente no nosso ser que ela vai encontrar uma partezinha do Cristo em nós. Essa é a beleza da dor. Essa é a beleza do sofrimento. Porque por mais candente que seja a nossa dor, ela vai mergulhar tão profundamente no nosso ser que ela vai encontrar o sagrado, que é em nós, não está em nós, ele é em nós, é componente nosso. Nosso dever domar o nosso rugido interior, a nossa raiva, as nossas broncas, aquelas coisas que fazem ruído dentro de nós. Evangelizar o primata que ainda nos habita, é o nosso dever. Evangelizar esse primata que quer arrebentar com tudo quando a gente é contrariado. Imagina um filho quando nos contraria. Meu Deus. Às vezes a gente quer chutar o balde, né? Ou o pau da barraca. A gente quer, a gente não admite esta afronta de um filho, né? Esse é o primata. O primata, porque o filho pode pensar diferente de nós. Não quer dizer que ele esteja certo. Direcionando o final, então, dessa explanação. O Evangelho é a lei do universo. O Evangelho é a lei do universo. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem o céu e o inferno, a Gênesis. Bem, a gente pega. Cantinho. Debaixo da pasta. Né? Debaixo da pasta. Tá bem. Não importa. A gente pega o Evangelho, que pode ser o segundo o Espiritismo, mas pode ser o Evangelho de Jesus que está na Bíblia Sagrada. A gente está, nas nossas mãos, está a lei do universo. Porque a lei do universo não é um código civil nem um código penal. A lei do universo é um código moral. E é por isso que a lei do universo vale em todas as instâncias do universo. Nas diferentes e distintas moradas de meu Pai, rege a lei do universo. Em todo o universo criado, todo, sem exceção alguma, porque faz parte do infinito que é o nosso Pai, infinitas e justas são as suas leis. Em todo o universo pulsa o Evangelho, a Boa Nova. Que boa notícia, né? Então, numa outra encarnação, a gente vai morar em outro lugar, aí bem longe da Terra, e aí a gente vai encontrar o Evangelho. Aí a gente daqui 30, 40 mil encarnações, a gente já está em outro lugar, vai ter o Evangelho ali. Ali vai estar. A gente, nos orbes mais primitivos que a gente já habitou, ali estava o Evangelho. Que coisa boa, né? O Evangelho é o norte da nossa existência moral. Somos espíritos imortais em ajuste moral com as leis de Deus. Não somos espíritos infinitos, porque infinito só é o Pai, o Criador, porque na infinitude pressupõe uma falta de começo. Porque se tudo que é criado tem um princípio, e aquilo que é infinito não tem princípio, então nós não podemos voltar até a criação de Deus, porque senão ele não seria Deus. O infinito não tem começo e não tem fim.
Então, nós somos espíritos imortais, porque fomos criados. Mas nós não vamos, como espíritos, morrer jamais. É um consolo, né? A gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai passar por necessidades. Já está terminando, eu sei, eu estou no final aqui, ó, o penúltimo. A gente vai passar por todas as dificuldades, mas a gente tendo a luz de que é imortal e de que tudo isso vai passar, o bem e o mal vão passar. Isso nos traz um consolo, isso nos traz uma serenidade. Congruências sagradas é vivermos o Evangelho. É um desafio, é o desafio da congruência. Tornar vivo em nós o Verbo Divino. E agora, eu imagino, quando eu vi esta foto, eu olhei esse olhar de Jesus, que é um desenho, uma pintura, né? Mas o olhar dele, olhando para a nossa humanidade, o que será que ele está pensando de nós? Será que ele está preocupado? Será que ele está descontente? Não, o Cristo nos aguarda em profunda paz, porque ele sabe. Assim como ele se tornou Cristo, em nós as virtudes da nossa alma vão florescer e vão também chegar ao ponto, ao auge de um Cristo. Então esta é a grande notícia desta noite. Somos Cristos. Somos Cristos. Em potencial, mas já somos o Cristo em nós. Obrigado pela atenção.